boa tarde todo mundo. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso workshop sobre o Pix Inteligente. Para garantir que está todo mundo vendo aqui a gente antes, só vou pedir aí a gentileza, pessoal que estiver participando também, quiserem mandar o nome de vocês no chat ou a empresa que vocês estão representando aí também, só para a gente poder acompanhar aqui também e ver que está tudo certo, o pessoal está escutando. Agradeço muito a participação de todos vocês. A gente fica muito feliz aqui de estar trazendo mais um workshop aqui, a segunda edição para a comunidade de Open Finance do Brasil. Dessa vez aqui com dois participantes incríveis que contribuem muito aqui também para o desenvolvimento do ecossistema do Open Finance e para evolução dos padrões e de toda a parte da autorregulação também. A gente tem aqui a Ana Continentino, do Mercado Pago, e o Daniel Ruman, da Cumbuca. Muito feliz aqui contar com a participação de vocês, agradeço muito. Fiquem à vontade para se apresentar aqui também. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui ao time do Iniciador pelo convite em participar do workshop. É sempre uma honra trabalhar aqui junto com vocês e participar desses espaços também de divulgação do ecossistema. Estou no Mercado Pago, sou supervisora da área que cuida da estratégia de negócios regulados. Então, a gente olha para toda a frente de inovação regulatória que vem tanto do Banco Central quanto de outros reguladores também. E também estou na coordenação de dois grupos de trabalho do Open Finance, que são o GT de Políticas, Risco e Compliance e o Squad de Qualidade de Dados. Boa tarde, pessoal. Agradecer também o pessoal do Iniciador. Sempre um prazer enorme estar tocando aqui com eles há tantos anos já, em tantos escopos e espaços diferentes. Me apresentando rapidinho, sou o Daniel, founder da Cumbuca. Prazer enorme também ver um monte de rostos familiares aqui no chat, muito bom. Obrigado pela atenção e pelo tempo, pessoal, nessa tarde, espero que não chuvosa para todo mundo de quinta-feira. Sou founder aqui na Cumbuca, a gente é uma ITP pura, se eu não me engano, até hoje, por sinal, acho que talvez a única ou uma das únicas ITPs puras focadas no B2C aqui no Brasil. Eu sou fundador, isso quer dizer, é um título chique para dizer que eu faço e já fiz de absolutamente tudo, então de desenvolver teste, escrever documentação, até toda a parte legal de produto, fintech, pagamentos e por aí vai. Originalmente eu sou nerdola, sou do mundo de tech, então também podemos aprofundar aí na parte técnica, quem quiser à vontade. E é isso, nerd fã número 1 de All Things ITP e Open Finance aqui no Brasil, estamos bem animados pro papo. Obrigado aí pela atenção, todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu sou Gustavo Bresler, responsável pela parte de operações aqui no Iniciador. Estamos aí, eu estou no Open Finance desde 2019, junto da consulta pública inicial e muito feliz aqui de contar com a presença de vocês também. Pessoal, para o nosso papo de hoje, a ideia é da gente começar aqui contando um pouco de como que funciona a Pix Inteligente. Se vocês tiverem dúvidas, peço que vão colocando no chat também, que a gente vai vendo o que a gente consegue responder aqui no final, mas no final de todo o workshop a gente tem 15 minutos dedicado para responder as perguntas de vocês e o pessoal aqui da nossa equipe também vai ajudando na separação das perguntas. Temos ali algumas possibilidades também de vocês votarem nas perguntas que são colocadas também, para a gente ver o interesse de vocês nessas perguntas. E aí, caminhando, como que funciona esse novo produto que a gente entende aqui que é revolucionário, de fato, no sistema bancário, e passados os casos de uso, as possibilidades do que a gente pode implementar com esse produto, entender alguns impactos que a gente consegue prever do que a introdução desse produto vai trazer, tanto para o nosso ecossistema de Open Finance, mas para o sistema bancário como um todo aqui no Brasil. Para a gente começar aqui um pouco, apresentando brevemente aqui o Iniciador para vocês, nós somos uma plataforma de tecnologia e infraestrutura de Open Finance, conectando empresas, instituições reguladas, startups, ao Open Finance com uma única integração para viabilizar iniciação de pagamento
e acesso aos dados bancários sem todo o overhead técnico e regulatório. A gente é um ITP autorizado, estamos aí entre os top 5 iniciadores de pagamento no Brasil, único como provedor de serviço, junto do Mercado Pago, inclusive, nesse ranking também, e sempre contribuindo ativamente para a construção do Open Finance dentro dos grupos técnicos da autorregulação também, trabalhando tanto com detentores de conta, quanto com ITPs e também instituições não autorizadas, ou empresas, né, não autorizadas e reguladas através da nossa licença. Um pouquinho aqui do nosso portfólio de clientes também, então trabalhando em diferentes mercados e dando suporte para o crescimento do Open Finance, para que os nossos clientes possam focar no seu produto, no seu core, e não na infraestrutura de conexão para o Open Finance. E trazendo para vocês aqui brevemente um contexto do momento do Open Finance, foi algo que a gente trouxe também no último workshop. A gente tem visto um crescimento significativo aqui da iniciação de pagamento, ainda pouco representativa com relação às transações Pix, que já chegam aí a mais de 5 bilhões e meio de transações por mês, mas que já começam a fazer aquela curva de cotovelo de crescimento exponencial. E nós temos muita segurança aqui que os produtos trazidos pelo Open Finance, como Pix por biometria e Pix por aproximação, mas também o Pix inteligente, já passam a ser os próximos grandes vetores de adoção do Pix no Brasil. Hoje, a gente tem uma média aqui de 34% das transações acontecendo peer-to-merchant, né, como um pagamento a um terceiro, e 30% dos pagamentos digitais acontecendo via Pix. A expectativa é que se esse número chegue a supere os 50% ali até 2027, e a nossa previsão aqui no iniciador é que em 2027 a gente vai ter, em vez de 5 bilhões e meio de transações Pix por mês, algo em torno de 16 bilhões ali, algo próximo de 200 bilhões de transações por ano, e muito sendo movimentado através das APIs do Open Finance e desses novos produtos também. E com relação à parte de conexão de dados e compartilhamento de dados, a gente entende que é bastante relevante, sobretudo para o Pix inteligente, como a gente vai mostrar aqui, ele se aproveita muito da possibilidade de validar dados e mudanças nos dados que acontecem não só na sua instituição, mas em outras instituições também, para viabilizar transações automáticas. E agora, a partir de janeiro do ano que vem, com a expansão do escopo dos participantes obrigatórios para compartilhar dados, a gente passa a atingir 1 bilhão de contas mantidas por instituições que estarão conectadas ao Open Finance aqui, que a gente passa de 75% dos relacionamentos financeiros no Brasil para 95%, atingindo a imensa maioria dos brasileiros bancarizados aqui, um número muito significativo também, e muito importante para a expansão aqui do Pix inteligente, trazendo outras instituições que são grandes, que são muito significativas, para dentro do Open Finance também, para o compartilhamento de dados. E sem mais delongas, chegando ao Pix inteligente, a gente tem aqui a experiência da Cumbuca, fez seu lançamento essa semana também. Tem espaço aqui para passar passo a passo nessa jornada também, mas trazendo um contexto inicial. O Pix inteligente ele foi trazido dentro da regulação como as transferências inteligentes, que hoje, dado o momento que só trabalha com Pix, mais fácil é a gente associar direto e trazer como Pix inteligente. Foi um produto que foi inspirado no Reino Unido, onde ele é chamado de Account Sweeping, ou Sweeping Accounts, que é o famoso come conta, né? Que é o nome que é dado lá. À medida que você consegue validar o saldo que tem em uma conta, positivo ou negativo, e enviar ele para outras contas da mesma titularidade do usuário, através de regras automáticas que são previamente combinadas ali com o usuário. Ele sempre funciona entre contas de mesma titularidade. E ele é muito associado ao compartilhamento de dados, à medida que você consegue validar se um dado mudou ali, né? Eu entrei num cheque especial em uma conta e eu tenho
valores disponíveis em outra conta, quero cobrir automaticamente esse cheque especial, é uma das possibilidades que sempre são trazidas aqui como exemplo, e ele é muito prático para o usuário utilizar à medida que ele só precisa fazer uma autorização para o Pix inteligente, definir as suas regras ali de valores máximos, quantidade máxima de transações pelo período que ele quiser definir, e ele pode fazer todas essas movimentações já diretamente naquela interface que foi conectada. Então, vou trazer aqui a experiência da Cumbuca. Dani, fica à vontade aqui para compartilhar com a gente também o contexto dessa implementação que vocês trouxeram e dessa nova feature que vocês disponibilizaram para os clientes de vocês também. Claro. Então, acho que vale você mostrar a experiência e aí eu conto em cima, que eu acho que fica mais intuitivo para o pessoal que não entende muito bem, não viu ainda. Traz um contexto para a gente, conta para o pessoal aqui que está vendo, quem ainda não baixou o aplicativo da Cumbuca também tem essa oportunidade de fazer isso agora. Conta para a gente um pouquinho da Cumbuca antes da gente entrar na Perfeito. experiência aqui. Perfeito, fechado. Vamos lá. Então, a Cumbuca, pessoal, é um aplicativo de divisão de pagamentos. Ele é focado em quem mora junto com você, mas ele também serve para viagens, para pagamentos em grupo, enfim. Os usos da Cumbuca são muito variáveis. Você basicamente cria uma conta, cria um grupo, adiciona outras pessoas com poder de administrador ou não. E aí vocês têm um saldo compartilhado que vocês podem pegar e utilizar para, enfim, dividir um boleto, dividir um Pix. A ideia da Cumbuca é muito que a sua vida financeira ela é compartilhada, né? Assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem família, tem relacionamentos, tem amigos, tem pessoas com quem você se importa, que se a pessoa tiver algum impacto na vida financeira dela, se ela receber um aumento, se ela for demitida, se ela, enfim, se terminar uma relação, começar uma relação, começar a morar junto com alguém, isso impacta diretamente a sua vida financeira. Então a gente acredita muito em criar produtos compartilhados para problemas compartilhados, né? Quem nunca deu login no Netflix, você escolhe quem que está assistindo, mas na hora de você fazer um pagamento, você só pode colocar um cartão. A Cumbuca vem para resolver esse tipo de coisa. Muito bom. E aqui, trazendo um pouquinho desse lançamento da Cumbuca aqui essa semana, à medida que você tem ali as suas contas compartilhadas e você quer realizar ali pagamentos através do aplicativo, você vai ter agora também a possibilidade de conectar as suas contas de outras instituições para poder fazer essa movimentação ali dentro do aplicativo da Cumbuca para outras contas de mesma titularidade. Exatamente. Então, como vocês vão ver aí, o Brasil vai dar play no vídeo, você tem um botão de carregar suas contas, de conectar suas contas logo na home. Você tem uma conta de titularidade sua na Cumbuca, né? Porque a gente faz utilizando um parceiro. E aí, pode dar play aí, Brasil, que eu vou narrando. Então, você seleciona qual instituição você quer fazer o consentimento. Você tem a possibilidade de selecionar limites e validade para o consentimento. Então, você pode aí fazer um consentimento ilimitado, mas você também pode colocar limites por dia ou limites por transação, como vocês podem ver aí. Em breve, algumas regras ali também de movimentação. Exatamente. Então, o spoilerzinho que eu vou falar um pouco mais já é que a gente já vai entrar aí, se tudo der certo ainda esse mês, com a parte de programabilidade, mas por enquanto é só com o usuário presente. Então, você seta o consentimento, você define os limites que você gostaria, ele vai fazer o redirect, aí no vídeo a gente está usando a detentora Nubank como exemplo. Então, ele vai fazer o único redirecionamento dessa experiência inteira, onde ele vai, aí vocês estão vendo os exemplos de limite que você poderia colocar, vai rolar o redirect para o Nubank, esse é o único redirecionamento da experiência inteira, tá? Vocês vão dar um ok, o usuário dá o consentimento em cima do Nubank e tá feito. A partir daí, você pode puxar dinheiro para sua conta da Cumbuca diretamente, sem precisar abrir o aplicativo, nesse caso do Nubank, ou, enfim, de qualquer outra detentora. A gente está aí com... Enfim, todas as detentoras que estão funcionando estão aí no app da Cumbuca, tá no ar, vocês já podem testar. E aí, logo em seguida, vocês vão ver o exemplo de um fluxo de depósito, onde ao invés de você, por exemplo, pegar uma chave, copia e cola, você já traz o dinheiro automaticamente. Então, ali falou que quero puxar R$500 do meu Nubank para minha conta na Cumbuca. Pronto. O dinheiro caiu. Como vocês podem ver aí, já aparece R$500 na tela. Enfim, como eu vejo que o público aqui tem muita gente de fintech, eu acho que todo mundo entende bem a dor do cash-in, né? Que acho que é o primeiro lugar que o Pix inteligente ataca muito. Então, como vocês podem ver, a primeira implementação da Cumbuca é feita para facilitar ao máximo o depósito. É feito para facilitar ao máximo o cash-in. O fato que você não tem, né? Como a gente não é uma instituição que trabalha com crédito, a gente não trabalha com cheque especial, nada dessas coisas, a Cumbuca é uma instituição que opera no modelo pré-pago. Para você operar, para você poder dividir os seus pagamentos, seja no cartão, seja no Pix, seja no boleto, você precisa ter saldo na Cumbuca.
E o usuário ter que ficar lembrando de depositar dinheiro, ter que programar, ter que, putz, caiu o salário, preciso mandar uma parte para a conta da Cumbuca, putz, gastei um pouco mais no jantar da semana passada, ficou sem saldo lá, preciso fazer mais um top-up, sempre foi uma dor muito grande. E essa foi a ideia, assim, do lançamento por trás dessa feature. É um trabalho gigantesco, assim, eu até estava fazendo a reflexão hoje, para quem não viu, a gente lançou isso literalmente essa semana, tá no ar há 3 dias, tá? O Danilo, que está aqui com a gente, deu uma matéria super legal a respeito, recomendo todo mundo que dê uma lida. E foi uma jornada que demorou 3 anos. A Cumbuca nasceu com a ideia de Open Finance, a gente aplicou para a licença de TP em novembro de 21 e demorou até novembro de 24 para a gente conseguir botar uma feature em produção com a nossa própria licença. Mas é transformacionador, assim, eu posso dizer para todo mundo que em 3 dias que isso está rodando, já é bem claro que é o método preferido de cash-in de todos os nossos usuários. A conversão de depósito é muito maior, a facilidade de uso não tem igual, você não tem que mudar para um outro aplicativo no meio do seu fluxo financeiro, tem um valor muito grande, que a gente parece ser simples, parece ser besteira, mas você leva em consideração que normalmente todo aplicativo financeiro que você baixa vai pedir para você fazer uma biometria, vai te pedir para botar uma senha, vai pedir para você fazer uma autenticação extra, vai ter um limite de Pix, vai ter um modo noturno, vai ter um alerta rua, vai ter um modo de segurança, enfim. Cada instituição, cada detentora tem ali as suas coisas para fazer o cliente ficar dentro do próprio aplicativo. Trazer a experiência completa do cash-in para dentro do aplicativo da Cumbuca está sendo uma coisa transformacional. Enfim, já já eu vou dar um pouquinho mais de detalhes do que vem no futuro, mas por enquanto está só com o usuário presente, já já a gente vai poder programar essas movimentações financeiras e aí o negócio começa a ficar outro nível. Muito bom. Pessoal, estou vendo algumas dúvidas aqui com relação à visualização da tela. Caso vocês não consigam ajustar ali direto pelo display, tem uma barrinha na própria imagem aqui, em que você aumenta e diminui entre as telas das nossas câmeras e da própria tela apresentada, você consegue aumentar e diminuir esse tamanho ali também. De toda forma, a gente compartilha esse material com todas as pessoas cadastradas aqui após o nosso workshop também, tá joia? Dani, muito obrigado. E agora a gente trazendo também aqui a experiência do Mercado Pago e complementando, o principal ingrediente aqui do Pix Inteligente que torna ele diferente de todos os tipos de pagamento que a gente já viu até agora é a programabilidade. É você poder criar transações automáticas que são iniciadas por algum gatilho, uma regra de negócio, alguma automação que foi ali previamente combinada com o usuário. Basicamente, um if this then that, ou um Zapier em cima do Pix, e que traz essa capacidade de programabilidade para o arranjo, que é algo que sem precedentes. A gente já tem, se a gente quiser dizer que o cheque especial tem uma certa programação, que é uma linha de crédito pré-autorizada que traz valores para a conta. Se você quiser falar que pagamentos com débito automático ou agendados tem uma certa programabilidade, eu concordo, mas não nesse nível aqui, em que você de fato consegue definir, olha, se acontecer esse evento de eu estar sem saldo naquele outro banco, naquela outra instituição, faça isso, isso, isso. Se eu receber uma transação na outra instituição, pega 10% dela e manda para a minha caixinha aqui. Então, aumenta o escopo de possibilidades num nível muito significativo e que a gente vai trazer aqui alguns casos de uso de possibilidades que a gente espera ver no mercado ainda esse ano. E essa possibilidade de validação de dados em outras instituições e de criar transações e movimentações automáticas aqui para o usuário em cima delas são muito significativas a gente pode passar aqui a utilizar desde o do próprio saldo, regras ali dentro de um ERP, por exemplo, de gestão de fluxo de caixa, ou de uma própria gestão financeira do usuário também, e dados de crédito, de investimentos, de outras possibilidades aqui que são trazidas via Open Finance também, de forma padronizada, para que você possa criar modelos em cima também. E esse acaba sendo o primeiro passo aqui para que o usuário passe a ter uma gestão financeira unificada, em que ele vai agora não só poder ver todas as suas contas no mesmo aplicativo, numa mesma interface, mas movimentar todas as suas contas dessa mesma interface também. E isso é o que a gente espera entrar em mais detalhes aqui no final, o impacto significativo que isso pode ter no sistema bancário como um todo, a partir do momento em que eu posso centralizar o meu relacionamento financeiro
ter todo acesso a toda a minha gestão financeira em uma única interface, e é essa interface que vai poder ofertar produtos de crédito, produtos de investimento, de seguros e produtos financeiros com privilégio aos demais. Se eu conecto as minhas contas aqui dos outros bancos na interface do Mercado Pago, eu não tenho a necessidade de entrar no aplicativo dessas outras contas, porque eu consigo acessar tudo ali pelo Mercado Pago também. Então, é algo que é bastante significativo nessa mudança, na briga, na guerra pela principalidade, que a gente vê uma métrica muito importante das instituições bancárias de varejo no Brasil. Então, Ana, vou trazer um Exatamente, pouco aqui Wesley. da experiência, mas fica à vontade para complementar, por gentileza. Legal, acho que aqui a gente começa a ver os benefícios do Open Finance se tornando cada vez mais tangíveis, depois de muito trabalho aqui, um trabalho coletivo do ecossistema para colocar essas funcionalidades de pé e para que as instituições de fato aproveitem os benefícios que o Open Finance traz cada vez mais para gerar valor para o usuário final. Então, a gente no Mercado Pago acredita muito no potencial do Open Finance como uma ferramenta de transformação dos serviços financeiros como um todo. Fomos uma das primeiras instituições a entrar na fase de compartilhamento de dados, fomos o primeiro iniciador de pagamento também. E aqui na parte de Pix Inteligente também fomos um dos pioneiros aqui para lançar essa nova funcionalidade. Então, como o Bresler tinha explicado anteriormente, o Pix Inteligente permite justamente a movimentação entre contas do usuário para facilitar que ele gerencie as próprias contas. Então, se o usuário ganha salário em uma conta, mas eventualmente ele fez uma venda numa segunda conta e ele recebeu um Pix numa terceira, ele aqui no Mercado Pago consegue visualizar em uma única tela todos os saldos que ele tem em outras instituições e também, uma vez que essa conta tenha sido autorizada para a parte de Pix Inteligente, o usuário consegue trazer o dinheiro para a conta muito mais fácil. E aqui uma vantagem interessante também é que a conta do Mercado Pago hoje rende 105% do CDI. Então, o usuário consegue também obter rendimento e ter acesso a outros produtos, na mesma medida em que ele também vai ter essa facilidade de gerenciar os pagamentos. Então, a gente tem essa experiência bastante simples também, né? Passa por uma primeira autorização do usuário, que ele define limites e futuramente ele também vai poder definir gatilhos para movimentação financeira, e aí todas as transferências seguintes, né, até que ele revogue o consentimento, ele vai poder trazer esses recursos de uma forma muito mais simples do que ter de entrar no aplicativo de outra conta e fazer um Pix para si mesmo, né, para contas de mesma titularidade. Bresler está Você está mudo. Obrigado. Muito bom, e obrigado, Ana. E eu aproveito ali 105% de rendimento do CDI do Mercado Pago também. E ansioso para ver o desenvolvimento dessas novas funcionalidades também, essa evolução natural do produto ali, que também sou fã. Legal, pessoal. Então, esse caso do depósito instantâneo, a gente vê que é o primeiro passo para passar a integrar o Pix inteligente nas instituições e nos produtos, principalmente produtos voltados aqui a trazer facilidades financeiras e gestão financeira para os usuários. E, de fato, ele já tem um ganho significativo na experiência de top-up, seja utilizando a própria conta da instituição, no caso do Mercado Pago, seja utilizando uma conta de um Banking as a Service, no caso de uma ITP pura, como caso da Cumbuca, em que a gente vê esse valor muito significativo de conseguir ajudar o usuário a fazer a gestão e utilizar saldos de diversas instituições. Hoje todo mundo aqui tem conta em diversos bancos. Eu para fazer imposto de renda aqui é difícil, a quantidade de conta que tem em cada banco, sobretudo para a gente poder ver as experiências de Open Finance de todas as instituições aqui também. E é muito bom poder
ter essa funcionalidade de gestão também e de integração de toda a vida financeira. E esse é o primeiro caso de uso que a gente gostaria de entrar aqui, que é essa possibilidade que a gente tem chamado de multibanking. Então, com essa possibilidade, a primeira visão que a gente tem aqui é que todo banco de varejo ele vai trazer ele para dentro de um PFM, né, um gestor de finanças pessoais, porque faz sentido como para criar essa primeira justificativa de por que o usuário deveria conectar a conta dele ali para realizar movimentações. Então, olha, além de trazer dinheiro para cá mais fácil, eu consigo te ajudar a fazer a gestão financeira de todas as suas contas, consegue visualizar todas elas aqui no mesmo aplicativo, e eu não vou só te avisar que você entrou no cheque especial lá na outra instituição. Eu vou te avisar e já vou transferir dinheiro aqui automaticamente. Inclusive, se você quiser ter um cheque especial, o meu aqui está mais barato, ele é um cheque especial global que você pode utilizar para cobrir todas as suas outras contas. Então, a gente passa a ver aqui próximos passos naturais na implementação do produto, nessa possibilidade de gestão de diversas contas ali também. E a partir do momento que uma instituição passa a realizar isso, como o caso do Mercado Pago, como o caso da Cumbuca, se eu passo a centralizar ali as integrações das minhas contas, eu não tenho mais tanto a necessidade de abrir os aplicativos dessas contas que eu estou integrando, e isso privilegia os participantes e as instituições que estão realizando essas conexões, principalmente nesse primeiro momento. A gente avalia aqui que vai ter uma corrida pela implementação do produto, como a gente viu algo similar aqui ao registro de chave Pix, porque ele passa a ser ali o seu domicílio financeiro, onde que você realiza as suas movimentações e compra produtos financeiros como primeira possibilidade. E quando a gente olha para a questão PJ, tem um mar aqui de possibilidades que pode ser feita dentro dos ERPs, que hoje já passam alguns a integrar as possibilidades do Open Finance no compartilhamento de dados, mas que agora vão poder fazer essas movimentações de contas aqui também. Nós temos temos a vontade aqui de fazer um workshop apenas voltado para PJ, com OMIE, com Access Stage, que são participantes que a gente conhece que estão trabalhando aqui, ou com outros participantes também que sejam do mercado. E se vocês quiserem ver esse próximo workshop PJ também, fique à vontade para trazer comentários para a gente aqui, sugestões. E que traz uma automação muito significativa para a vida das empresas que hoje têm bastante dificuldade ali ainda na integração dos seus serviços, das suas contas, que não tiveram a mesma digitalização em que as contas de varejo, as contas de pessoa física passaram, principalmente após a pandemia também, que a gente vê que houve uma integração muito maior dos serviços digitais aqui, proporcionados dentro dos canais digitais das instituições também, aquelas que não começaram já digital, como o caso de Mercado Pago e Cumbuca também. Pessoal, fiquem à vontade para trazer complementos. O potencial para PJ é enorme, então a gente também está no momento no ecossistema de revisar os fluxos e criar melhorias voltadas para esse público específico. E na parte aqui de transferências inteligentes, a gente vê que a gestão financeira também segue sendo como um grande potencial de valor aqui para o cliente PJ, porque pensando sobretudo em grandes empresas que, por hábito, por costume, já tem várias contas e eventualmente precisam de uma equipe para gerenciar todas elas, a gente vai ter com as transferências inteligentes a possibilidade de integrar essas contas e gerenciar todas elas de um lugar só. Isso facilita a vida dos empreendedores também. E só complementando, Dani, perdão antes do comentário, e o Mercado Pago, que tem uma dianteira já nas próprias integrações do Open Finance. A gente vê os resultados do Mercado Livre se tornando a empresa mais valiosa da América Latina, e o Mercado Pago sendo um grande vetor de crescimento, sobretudo na parte de crédito, onde 100% das operações de crédito do Mercado Pago são realizadas ali utilizando dados de Open Finance para fazer a avaliação de crédito. Então aqui a gente já vê
uma integração significativa de ambas as possibilidades que o Open Finance traz, tanto do compartilhamento de dados, mas agora também alavancando o potencial dessas conexões também com a movimentação dos valores. Sensacional. É muito fera o que está acontecendo. A minha contribuição aqui, eu não consigo colocar tanta coisa no mundo PJ, porque a Kumbuka trabalha única e exclusivamente com PF. Mas eu queria adicionar um caso de uso em cima do multibanking que você mencionou ali, que é uma coisa muito interessante, que é, na verdade, um uso que a gente percebeu no nosso beta com o Pix inteligente na Kumbuka e a gente está vendo ele crescer agora, que é, na linha do multibanking, a otimização de rendimento, né? Então eu vou usar o caso do Mercado Pago aqui, que está com esse ótimo CDI, provavelmente o maior do mercado no momento, e falar que hoje em dia, por exemplo, a Kumbuka, a gente não tem a tese de ser um banco. Então a gente não dá rendimento. Eventualmente, o meu sonho é sumir com o saldo da Kumbuka. Eu não quero parecer que eu seja um banco. Eu quero operar em cima das contas que já existem dos seus outros bancos. Então a gente não vai colocar rendimento na nossa conta. Compensação hoje, se você cria um consentimento no Mercado Pago para a Kumbuka poder mexer de forma ilimitada, você pode, na prática, deixar o seu dinheiro rendendo o CDI absurdo no Mercado Pago e quando chegar nas contas que você divide com o seu parceiro ou sua parceira ou seus amigos ou na hora de fazer aquela viagem, você vai lá e usa a experiência Kumbuka para cuidar desses pagamentos sem abrir mão do rendimento que você tem no Mercado Pago. Inclusive, algumas das coisas que a gente vem trabalhando e deve lançar aí nos próximos meses são coisas relacionadas a isso. Garantir que você tem só o dinheiro que você precisa na Kumbuka, o mínimo necessário possível para você realizar os pagamentos. E todo fim do dia, 1 minuto antes do horário de cutoff do rendimento do CDI, a gente manda de novo dinheiro para o Mercado Pago ou para qualquer detentora que esteja da preferência do usuário, que esteja com uma rentabilidade legal, por aí vai, para otimizar o fluxo financeiro do usuário e não fazer dinheiro ficar parado sem render quando não precisa, né? Então, assim, isso de você poder separar. E tem um outro também que eu tinha elencado aqui, que eu acho que também é super legal, e esse eu falo toda vez que eu tenho um evento que eu espero que alguém da audiência construa, pelo amor de Deus, que é a parte mais focada em acessibilidade, né? Assim, então, eu acho que hoje em dia, quando a gente fala de Pix inteligente, o que mais pega para mim é que você consegue, conceitualmente falando, eu sou programador, tá, pessoal? Então, desculpa se eu ficar muito nerdola aqui. Mas, conceitualmente falando, você desacopla o uso do dinheiro da custódia dele. A experiência de uso, você pode ter uma experiência de Pix de um jeito que não é a experiência de Pix que o seu banco te dá, né? E isso é muito poderoso. E eu tenho um background antes da Kumbuka, a gente tinha um negócio mais focado em acessibilidade, e eu gosto de dizer que, assim, eu imagino que agora com o Pix inteligente, nos próximos 12 meses, vai ter alguém, eu espero que seja alguém que está ouvindo a gente aqui, que vai fechar algum contrato com o BAS só para ter uma conta de mesma titularidade do usuário e vai fazer uma experiência de Pix focada única e exclusivamente em acessibilidade. Vai fazer assim, Pix por áudio, Pix para quem tem deficiência visual, Pix para quem tem problema de tato, pode ser até um aparelho para fazer Pix que não é nem um celular. Né? Não sei quem já viu na Índia que você tem para fazer o UPI, você tem totens físicos e coisas assim que não são necessariamente um celular, focados em acessibilidade. Antes, se você fizesse, eu tratava, por exemplo, com um público que era muito mais tradicional. O meu público na época era um público que tinha majoritariamente seu dinheiro na Caixa ou no Banco do Brasil. E para você poder fazer, você chegar com uma pessoa que tem alguma espécie de deficiência visual ou algo do tipo, e falar, tem uma experiência melhor de Pix para você. Mas para isso, você precisa confiar nessa fintech nova que você nunca ouviu falar e tirar o seu dinheiro da Caixa, que é onde ele está desde que você nasceu, era uma barreira gigantesca. Agora isso não vai mais ser um problema. Você vai poder ter um aplicativo de Pix focado única e exclusivamente em acessibilidade, deixando a custódia na Caixa ou no Banco do Brasil ou em qualquer outra instituição. Você separa a experiência da custódia, da parte de segurança, da parte de confiança do seu dinheiro. E isso é muito poderoso. Então, por favor, se tiver algum empreendedor aí na sala, ataquem uma coisa desse tipo, porque assim, dá para você desacoplar a experiência de uso do seu dinheiro da custódia dele. E isso é muito forte. Antes isso era junto. Se você deixava o seu dinheiro no banco A, você só ia poder gastar ele do jeito que o banco A fizesse, seja na agência, seja no totem, seja na tela. Hoje em dia isso não é mais realidade e isso é muito poderoso. E isso também é um super driver de inclusão financeira. Então, a gente vê que é um dos grandes objetivos que o Banco Central trabalha na agenda BC-Hash. E aqui a gente está vendo o Pix não só como um meio de transferência, mas também como um meio de simplificar a vida financeira do usuário, garantir que ele está fazendo os pagamentos dele em dia, garantir que ele está tendo o melhor rendimento que ele poderia, e tudo isso de forma automatizada. Então, sempre, claro, a partir do consentimento do usuário, o usuário precisa autorizar que essas jornadas aconteçam, mas uma vez autorizado, a gente pode automatizar e, consequentemente, facilitar a vida do usuário.
Muito bom. Pessoal, essas dicas aqui, se vocês já quiserem prototipar agora à tarde, fiquem à vontade, podem procurar o pessoal aqui do Iniciador. A gente já está trabalhando aqui nessa infraestrutura desde abril, então amanhã a gente já consegue colocar o produto de vocês no ar aí. Se bobear ainda hoje, o pessoal aqui é rápido, então aproveitem as dicas aí também. Muito bom. Excelentes ideias e adições aqui que a gente vê as imensas possibilidades que essa nova ferramenta traz. É, Legal. Vamos avançar um pouquinho agora, então, para a parte de crédito. E acho que um dos principais motivantes aqui, a Ana trouxe da agenda BC Hash, em conjunto com a agenda BC-Hash, a gente viu o Banco Central muito empenhado em como reduzir questões do próprio spread de crédito, questões relacionadas a garantias do crédito e outras possibilidades também. E algo que sempre foi uma pedra no sapato do Banco Central foi o cheque especial. Hoje, se eu não estou enganado, acima de 80% do cheque especial é concentrado nas 5 instituições tradicionais do Brasil, ainda são utilizados, e é um produto que tem uma demanda inelástica, quer dizer, eu sou obrigado a utilizar aquele produto, independente do preço, porque eu não consigo utilizar de outra instituição. Então, se eu estou no banco tradicional aqui, acabou meu dinheiro e tinha uma conta agendada para pagar, vou entrar no cheque especial e vou ter que pagar o preço que ele está me dando para aquele cheque especial porque eu não tenho concorrente. Então, o Pix inteligente ele traz um concorrente para o cheque especial. Agora, qualquer instituição aqui pode criar o seu cheque especial agnóstico, global, para cobrir as contas das outras instituições. E não só, como eu comentei anteriormente, ele vai me avisar, olha, você entrou no cheque especial na outra instituição. Não, ele já vai enviar o dinheiro direto. Se eu não tiver saldo disponível, eu posso associar ali direto a um limite de crédito pré-aprovado que eu tenha disponível naquela instituição e que a gente começa a ver aqui a feira acontecendo na questão do cheque especial e quem falar que tem o limite de crédito mais barato aqui tem grandes chances de ser privilegiado aqui aos olhos dos usuários também. Então, um ponto muito importante quando a gente vê para crédito aqui é auxiliar os usuários no pagamento de dívidas. Então, olha, prioriza essa dívida porque ela tem consequências mais significativas, ela tem juros mais caros, essa aqui, sim, você deu essa garantia no seu carro, no seu imóvel, então vamos priorizar essa daqui e auxiliar usuários que estão em situação de endividamento a sair dessa situação o mais rápido possível. Inclusive, a gente vê aqui o próprio roadmap do Open Finance a partir de 2026 contando com a portabilidade de crédito. Então, você também vai poder ter APIs padronizadas para conseguir transferir um contrato de crédito feito com uma instituição para outra, renegociando aqui a melhores taxas, a melhores condições de financiamento também. Então, algo que a gente já começa a ver e começa a ver essa integração toda acontecendo das ferramentas do Open Finance com um caso de uso único aqui para a gente contemplar também. Passando aqui para o próximo, pessoal, mas fiquem à vontade para trazer os comentários de vocês. Eu acho que outro ponto muito legal que o Dani trouxe também é a questão de investimentos inteligentes. Então, puxa, vou deixar meu saldo da Cumbuca rendendo no Mercado Pago, que está me pagando ali 105% do CDI. Excelente. E aí a gente volta a poder fazer overnight aqui sem ter aquela inflação galopante que a gente tinha nos anos 90. É uma excelente possibilidade. E a gente vê outras possibilidades também, como a própria instituição nos Estados Unidos, chamada Acorns, que cresceu muito ali, viabilizando a possibilidade de você trazer o investimento para o seu dia a dia. Então, cada transação que eu realizo, que eu pago, eu vou arredondar os centavos, eu vou arredondar a dezena ali e pegar esses valores adicionais e colocar lá na minha caixinha no Mercado Pago para me ajudar a poupar. Então, você trazer e criar o hábito da poupança aqui para o usuário, e independente se ele está pagando no cartão ou no Pix, em qualquer instituição, você conseguiria validar ali as transações que foram realizadas e trazer também para a caixinha do Mercado Pago. Já é possível fazer isso, Exato, a Ana? gente tem também, já é possível fazer isso, são as reservas automáticas, em que cada gasto que o usuário faz
traz aí o usuário escolhe o valor, né? Pode ser R$ 1, R$ 5, R$ 10, automaticamente, e aí você vai poupando sem nem perceber. Então, isso é super interessante também, mas o que eu ia complementar é no sentido de que tanto o caso de cheque especial quanto esse de investimentos inteligentes também partem da integração entre a parte de compartilhamento de dados junto com a parte de pagamentos. Então, a gente vê também essas duas possibilidades do Open Finance se integrando e se combinando para que o usuário tenha, no final das contas, um serviço mais personalizado. Então, no cheque especial, em vez de eu cair no cheque especial de um banco que eu já estava habituada a usar, eu posso já deixar autorizado que vai ser contratado um cheque aqui com a minha instituição, eventualmente com uma taxa bem mais barata. Né? Na parte de investimentos inteligentes, poxa, a gente tem trilhões, né, de reais parados na poupança ainda, que é um rendimento baixíssimo e que se isso pudesse ser feito de forma mais fácil e automatizada, com certeza os usuários teriam essa abertura também para investir o seu dinheiro de uma forma um pouco mais simples e mais intuitiva. Então, no final aqui a gente consegue perceber essas vantagens do Open Finance, que muito se fala que o Open Finance é uma infraestrutura e não um produto, mas a gente consegue usar essas trilhas de infraestrutura para criar excelentes produtos também. Muito Isso é bom. muito legal, porque um outro exemplo que eu posso trazer aqui para Kumbuka, que eu nem tinha imaginado, eu nem tinha me tocado que ele se conecta nessa mesa. O que a gente teve alguns usuários que começaram a fazer? E veja isso que legal. O nosso produto de cartão na Kumbuka é muito flexível. Você pode criar infinitos cartões virtuais, você pode setar divisões diferentes por cada cartão, você pode alocar cartões para grupos diferentes, por aí vai. Então é um produto que muita gente gosta. Só que a gente não trabalha com crédito, né? Então você precisa ter saldo ali para você poder usar o seu cartão. Um dos primeiros gatilhos, e aí eu já posso dar um spoiler aí, live aqui, que a gente vai implementar, é exatamente o consentimento atrelado à transação do cartão. Então, obviamente, isso sempre com o consentimento dos usuários, sempre de forma muito explícita e muito clara, e sempre com total possibilidade dele revogar esse gatilho, essa regra a qualquer momento. Mas vai ser possível que você, usando a Kumbuka, crie, por exemplo, um cartão para cada um dos seus streamings, deixe todos eles cadastrados nos seus streamings, Netflix, HBO, Spotify, tudo que você assina online, e você deixa zero saldo na Kumbuka, mas deixa um consentimento atrelado, por exemplo, à sua conta do Mercado Pago, que está rendendo um CDI enorme. O Netflix vai tentar fazer a compra, vai bater ali no cartão. Não tem dinheiro suficiente. Tem o consentimento? Puxa o dinheiro automaticamente, no centavo do que o Netflix vai cobrar. Daqui a 30 minutos o Netflix vai tentar fazer a transação diferente, novamente, e aí ela vai passar. Dessa forma, você pode ficar com literalmente saldo zero na Kumbuka, você deixa o seu dinheiro na instituição, na detentora de preferência, onde o dinheiro mais está rendendo, e a gente puxa o dinheiro on demand para você cobrir o pagamento de subscriptions ou transações recorrentes que você tem no cartão, por exemplo. Com base no consentimento do Pix inteligente. Então, esse tipo de coisa é muito poderoso. Muito legal. E Dani, já traz aqui o spoiler para o último caso de uso que eu gostaria de trazer aqui. Antes da gente falar rapidinho dos impactos e abrir para as perguntas aqui, que eu já trazer um pouquinho, mas o caso que eu vejo aqui que vai ter um impacto muito importante e espero aqui até o final do ano, se imagino que já tenham instituições e casas olhando para isso também, que é o assistente de pagamento. Então, puxa, é muito importante você ali ajudar o usuário a centralizar todos os locais que ele vai pagar a conta dele. E isso ajuda também o usuário a ter essa interface com você para que você possa ofertar outros produtos. Então, vamos fazer um brainstorming aqui, né? Uma projeção em que eu posso conectar todas as minhas contas num único aplicativo, pode ser aqui o aplicativo do Mercado Pago ou da Kumbuka, e aí todos os meus pagamentos ali vão ser feitos como uma transação Pix. Se é uma transação Pix, eu já ganho 5%, 7% às vezes, dependendo do local, de desconto nas minhas transações online. Offline a gente está começando a ver isso também, mas não é tanto assim. Mas é legal, já tenho 5% de desconto em tudo que eu compro. Só que o meu dinheiro está ali na minha conta do Mercado Pago, que está rendendo 105% do CDI. Quanto mais dinheiro eu tenho lá,
mais eu tenho de crédito liberado na minha conta pós-paga do Mercado Pago ou da Cumbuca, que vai enviar os valores que eu preciso ali direto para aquela conta em que eu estou realizando o pagamento. Então, o dinheiro sai como um Pix da minha conta e já é automaticamente coberto por uma conta de pagamento pós-paga ou por um limite de crédito ali já pré-aprovado que eu tenho com aquela instituição. Então, estou sempre pagando tudo em Pix, mas na prática estou pagando tudo a prazo e o meu dinheiro que estava viabilizando essa possibilidade de pagamento a prazo ainda está rendendo 105% de CDI no Mercado Pago e eu posso fazer o pagamento ali da minha fatura no final do mês, igual pagaria o meu cartão de crédito. Se eu quiser parcelar alguma dessas compras que eu fiz, eu posso ali individualmente avaliar os juros que são oferecidos pela instituição para eu fazer o parcelamento daquela compra e avaliar se faz sentido para mim, lembrando que eu já ganhei 5% de desconto, pelo menos ali no pagamento à vista via Pix, e ainda estou ganhando o rendimento desse dinheiro que está parado no final do mês. Acho que não tem um cartão de crédito que dá mais aí do que 2% de cashback nessas possibilidades, então é muito significativo e não tem nenhum Buy Now Pay Later que você consegue combinar e fazer todos esses pagamentos de forma que você já está acostumado, que é um modelo de fatura de cartão de crédito que todo brasileiro adora, que é muito prático, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que eu acho que o resto do mundo vai acabar copiando da gente aqui. Nossos installments aqui, nosso parcelamento, nosso crediário é o melhor modelo de Buy Now Pay Later que a gente consegue ver aqui pelo mundo o uso dos usuários deixa isso muito claro. Pessoal, pode se eu falar. puder adicionar todo esse fluxo ainda a partir de fevereiro com o Pix por aproximação, que vai rolar em cima da maquininha na melhor experiência de cartão que todo mundo já está acostumado, né? E com o Pix automático também, então vai potencializar bastante, né? Então, deixar tudo ali, a gestão de pagamentos no mesmo lugar, com uma interface de assistente, para você saber, inclusive te avisando o boleto que colocaram no seu CPF, que foi registrado ali também. Então, incrível as possibilidades que a gente tem para o futuro, nesse arranjo criado pelo Banco Central aqui do Pix, assimilando essas possibilidades dos demais arranjos também, e trazendo aqui para a gente possibilidades adicionais como essas de programabilidade que a gente não tinha antes. E o último ponto aqui, antes da gente entrar nas perguntas, muito brevemente, mas é a questão do Super App que todo mundo comenta aqui, famoso das falas do Roberto Campos Neto, em que você vai poder ter essa possibilidade de fato, agora conectar todas as suas contas na mesma interface, movimentar todas as suas contas da mesma interface, gerir, fazer assistente de pagamentos, e se os bancos anteriormente estavam brigando pela principalidade, muito voltado pela custódia dos valores, então registra sua chave Pix aqui para você receber os valores aqui, seu salário, registra ele aqui para você receber o seu salário na nossa instituição, para ter a custódia dos seus valores, traga seus investimentos para cá, é uma estratégia ainda relevante, mas acaba perdendo relevância com relação ao canal. O canal onde o usuário conecta todas as suas contas e faz a sua gestão financeira através dali, porque é aquele canal que ele vai abrir mais frequentemente, que ele vai utilizar mais o aplicativo e que vai ter oportunidade de vender outros produtos e valores e serviços agregados ali para o usuário também, que é o core de muitas das instituições financeiras, sobretudo baseado em crédito, investimentos e seguros. Então, a gente vê essa questão da conveniência, da conectividade do canal, ganhando aqui muito mais relevância sobre a custódia, que anteriormente era o atributo preferencial aqui na briga pela principalidade, né, de ser o principal aplicativo. E a gente já começa a ver o impacto que isso tem nos próprios aplicativos que estão mudando, seja para contemplar a sua visão com todas as contas, aplicativos que passam a mudar de cor ali, dependendo da conta que você está vendo naquele momento, aplicativo que já mostra para você a visão integrada com o saldo que você tem em outras contas, e cada instituição aqui trabalhando para entender a melhor forma de conseguir trazer valor para o usuário em cima dessas novas ferramentas do Open Finance também. Então, por aqui eu finalizo, vou deixar aberto para as perguntas. Ana, Dani,
enquanto a gente puxa as perguntas aqui, se vocês também quiserem complementar com algum ponto, fiquem à vontade, por gentileza. Bom, do meu lado, acho que é agradecer, deixar meu LinkedIn completamente aberto para todo mundo que tiver qualquer dúvida a respeito do assunto, por mais que o pessoal do iniciador seja autoridade, eles são bem mais envolvidos do que eu. No mundo PF, falando ali da experiência do usuário final, eu consigo ajudar para quem precisar e deixar aí o jabá para todo mundo testar o app da Cumbuca. Se vocês abrirem lá agora, a gente já está com transferências inteligentes na Pix Inteligente habilitado para todo mundo, novos usuários, usuários antigos, está lá. A lista de instituições detentoras que funciona é viva, então todos os dias vocês vão ver que tem instituições detentoras novas entrando ali na lista. A gente está com uma cobertura aí já da maior parte do mercado, todas as que estão funcionando bem já estão live na Cumbuca. E mandem feedbacks, por favor. A gente sempre tem coisa para melhorar, sempre tem ideia boa para fazer. O que não falta é o roadmap de produto, que a dificuldade é sempre priorizar. Então, se você está com alguma dor, se você precisa de alguma ajuda, se tem algum problema aí de dividir os gastos com seu parceiro, sua parceira, seus amigos, sua família, manda uma mensagem que a gente consegue ajudar. Boa. E, pessoal, acho que eu vou na mesma linha aqui que o Dani. Meu LinkedIn também está aberto para a gente conversar, trocar ideias sobre o produto. Usem a experiência do Mercado Pago para testar também. Acho que é super válido para a gente conhecer essa nova feature do Pix. E no mais, agradecer a oportunidade aqui, é um tema fascinante, acho que a gente podia passar horas falando sobre Pix inteligente e Open Finance, mas é sempre legal contar mais desse novo produto, contextualizar e explorar também as possibilidades aqui que podem ser desenvolvidas no futuro. Muito bom. Agradeço também a participação de vocês, mas para a gente finalizar aqui, seguindo com as perguntas e conto também com a experiência de vocês aqui para as perguntas. Então, começando aqui com a pergunta do Arthur. Pessoal, se vocês quiserem incluir mais aqui na perguntas na plataforma, fiquem à vontade. Arthur, o Pix Inteligente está disponível para PJ? Está disponível para PJ também, PF e PJ, diferente do Pix automático, que o recebedor vai ser sempre PJ. No Pix Inteligente aqui, ele funciona entre contas de mesma titularidade PF e PJ. E o mais legal, para PJ ele funciona entre matriz e filial. Então é a raiz do CNPJ que é validada quando você vai fazer uma conta para validar a mesma titularidade da conta. Então, entre matriz e filial, o CNPJ muda a parte final ali, também vai estar dentro do Pix Inteligente, sem problemas. E se a gente acredita que PJ está começando a aderir ao Open Finance em contas bancárias, existe um perfil que está aderindo? Ana, se você quiser contar um pouco mais dos esforços que têm sido realizados com relação a diagnósticos PJ, fica à vontade e depois eu complemento um pouquinho. Claro, hoje a gente tem o Open Finance funcionando para PJs, mas a gente ainda tem um grande entrave, que é a questão de múltipla alçada de aprovação. Então, geralmente, se para PF ou para empresas de um sócio único, a gente tem um único aprovador, para a maioria das PJs, a gente tem 2 ou mais sócios, e aí cada um tem ali seus poderes em contas bancárias, muitas vezes diferentes, para movimentar recursos. Então, hoje, a jornada existe, porque a múltipla alçada seria eu pegar a aprovação do sócio 1, depois pegar a aprovação do sócio 2, depois pegar a do sócio 3, e aí sim conseguir compartilhar dados ou gerenciar pagamentos. E o processo é bastante friccionante. Então, esse ano, a gente partiu de uma iniciativa em vários GTs, de analisar o cenário e entender quais são as dores e o que a gente pode fazer para mudar e para simplificar essa experiência. E aqui, seja criando um novo fluxo, seja melhorando a qualidade do dado para que ele venha mais confiável e mais instantâneo também, pensando, por exemplo, na gestão de fluxo de caixa de pessoa jurídica, que você precisa ter certeza de que você tem aquele saldo atualizado para conseguir fazer os pagamentos para os fornecedores, para os funcionários. E aí essa iniciativa vem caminhando, né? A gente tem discutido tanto nos GTs quanto nas próprias associações, e a expectativa é que até o início do ano que vem a gente chegue num diagnóstico com planos de ação também.
Acho que é interessante comentar que, nesse momento, também estão sendo feitas entrevistas com pessoas jurídicas de portes e perfis diferentes, que usam e que não usam o Open Finance, para entender também quais são as dores e como que a gente pode atuar nessas melhorias. Muito bom. A gente tem visto bastante a utilização de PJs, onde empresas que estão utilizando algum serviço terceiro, seja para gestão de tesouraria, seja para ERP, para fazer gestão financeira, mas sobretudo empresas em que os sócios são muito envolvidos, porque hoje, para realizar compartilhamento de dados, geralmente é o sócio ou tem o titular da conta que consegue aprovar. Isso está mudando, né, dado toda essa iniciativa interna do Open Finance que a Ana colocou, mas hoje é primordial que tenha essa assinatura ali ou aprovação do sócio, para que nem todas as instituições têm uma aprovação de múltipla alçada para o compartilhamento de dados, como elas já tinham para pagamentos. Então, pagamentos a gente tem visto que funciona muito bem, mas a validação de autorização do compartilhamento hoje, a maioria das instituições, principalmente as tradicionais, ainda depende do titular da conta ou do sócio ali, que tem plenos poderes de movimentação da conta para realizar. Então, esse é o tipo principal de empresa que a gente tem visto ali também. Mas agradeço até os comentários relacionados a PJ, porque vamos trazer aqui o spoiler para vocês um próximo workshop aqui do iniciador focado em PJ. E aí, fiquem atentos aí, acompanhem nossos e-mails aí também, para vocês poderem acompanhar, dado o interesse aqui também. O Danilo perguntou aqui também se o Banco Central fala em portabilidade de crédito em 2025, mudou para 2026. Danilo, eu vou confirmar essa informação para você. Eu acredito que o que está começando agora 2025, talvez a Ana já vai saber me corrigir aqui. Se não me engano, 2025 é a portabilidade de salário, né? Portabilidade de salário tem uma trilha separada. A parte de portabilidade de crédito tem um cronograma de início das discussões já esse ano. E aí a primeira entrada seria em dezembro de 25, que seria a portabilidade de crédito pessoal sem garantia. Daí a gente tem também já uma segunda data de 2000 de crédito consignado. E aí a esteira de evolução da portabilidade de crédito pretende englobar também outros tipos de crédito, financiamento de imóveis, de veículos e tudo. Mas aí as datas que a gente tem, por enquanto, são essas duas, e a gente já tem um cronograma regulatório também para trabalhos nos GTs, certificação, implementação e rollout da solução. Perfeito. Eu vou responder a última pergunta aqui, pessoal, para respeitar o tempo aqui do pessoal. Dani e Ana, se vocês precisarem sair, já que a gente deu 15 horas, fiquem à vontade. Mas aqui, o Danilo perguntou se a gente enxerga carteiras digitais de Big Techs como Google Pay e Apple como potenciais agregadores para gestão financeira inteligente. Eu não sei se o foco deles é a parte de gestão financeira em si, ou mais como tem sido o caso de pagamentos, né? Mas eu vejo muito mais focado no assistente de pagamentos do que na parte de gestão financeira. E aqui não tenho relacionamento com eles, não sei se é isso que eles estão pensando, é só a minha visão como consumidor olhando de fora, tá? Posso dar meus 2 cents aqui, Bresler? Eu tô tranquilo de horário aí. Sendo muito sincero, eu acho que não. Por um simples motivo. Eu acho que problemas brasileiros são resolvidos por brasileiros. A vida financeira do brasileiro, olha quanta coisa a gente falou aqui, olha quanto produto diferente a gente falou, quanto edge case, quantas contas diferentes, quanto trilho de Pix, trilho de Open Finance, tem PF, tem PJ, tem aproximação, tem JSR, tem cheque especial, tem boleto, é muito brasileiro. Assim, a coisa mais brasileira, o sistema financeiro é uma das coisas mais únicas e específicas e diferentes e não transponíveis para os outros lugares que a gente tem. Então, assim, eu acho muito difícil, a não ser que eles montem, assim, times grandes no Brasil, precisa de design, precisa de programador, precisa fazer entrevista com o usuário, precisa de todas essas coisas que não costuma ser o modus operandi das big techs no Brasil ou em países desenvolvidos, né? Assim, eu acho que nos Estados Unidos, por exemplo, vocês verem, a Apple tem umas integrações, a Apple Pay tem umas integrações legais com Open Finance nos Estados Unidos, mas mesmo assim
Se você vê o que os consumidores americanos falam, eles falam que não resolve o problema, que é muito raso. E isso que lá eles têm milhares de UX researchers, product managers, designers e por aí vai. Para trazer isso aqui para o Brasil, eu acho muito difícil. Eu concordo com você. Eu acho que essa transposição, inclusive dentro do Open Finance, de modelos de fora para o Brasil, é bem complexa. A gente tem regras diferentes dos nossos produtos, os modelos de avaliação, de análise de dados são diferentes, as integrações são diferentes, embora o nosso Open Finance seja inspirado nas capacidades de lá, a base layer, a integração, a infraestrutura e os próprios produtos são muito distintos também. Então, tendo a concordar com você. Boa, pessoal. É isso. Acho que tem duas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder rapidinho. Contas de titularidade diferente. Existe previsão? Seria o VRP Full. Banco Central tem intenção de abrir para terceiro, sim. Não sabemos ainda. Acho que a gente vai aguardar ter um primeiro momento de avaliação desse produto no mercado, as instituições implementando para o Banco Central avaliar. E foi comentado em algum momento que talvez a primeira abertura seria para as contas de beneficiários cadastrados. Aquele pessoal que você salva no contato do Pix e que você pode definir um limite diferente para eles, eu acho que seria os casos também, que foi uma prévia aí do Banco Central, mas que não tem nenhuma regulação, não tem nada colocado aí com data fixa, acho que está no processo de amadurecimento. E como estão enxergando o overlap entre Pix inteligente e Pix automático? Pois é, Pix inteligente resolve tudo que o Pix automático resolve, mas apenas de contas de mesma titularidade. Entretanto, sobretudo, todavia, se você está utilizando ele como assistente de pagamento, seja via base ou uma conta da sua própria instituição, já poderia viabilizar as funcionalidades do Pix automático, inclusive realizando esses pagamentos para contas de terceiros que são PF também. Então, fica a dica aí, quem estiver olhando para o Pix automático, e olha mais próximo aqui para o Pix inteligente também. E é isso, pessoal. Acho que essas foram as perguntas que a gente recebeu aí. Queria agradecer aqui a presença de todos que ainda estão. Bastante gente participou aqui hoje, enviaram suas perguntas. Agradecer do fundo do coração aqui, Daniel e Ana, pela participação de vocês, pelas contribuições que vocês sempre trazem para o ecossistema também. Visitem Kumbuka, Mercado Pago, os aplicativos para vocês conhecerem também a experiência do Pix Inteligente. E é isso, ficamos por aqui hoje. Agradeço muito a todos e uma boa tarde a todo mundo. Precisando de Pix Inteligente, é aqui no Iniciador. Nossa infraestrutura aí, desde abril, sendo disponibilizada a terceiros regulados ou não, e a gente fica à disposição aqui de vocês também. Obrigado, pessoal, novamente, e é isso. Uma boa tarde. Maravilha, pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Prazer enorme.